E hoje nós vamos falar sobre a primeira mensagem. Abra sua Bíblia no capítulo da Bíblia que mais fala sobre fé. Vamos ver se alguém sabe aqui. Sabe, Danilo? O capítulo da Bíblia mais que fala sobre fé. Quem sabe aí, levanta a mão que eu vou pagar uma coca para você. Não, coca faz mal. Eu vou pagar coca, Joana, não vou pagar coca, já está muitos gordinhos aqui nessa igreja aqui. Um suco natural. Um suco de limão sem açúcar. É, com adoçante. Hebreus capítulo 11. Hebreus é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre fé. Eu vou começar lendo um versículo só, mas depois eu vou ler mais versículos, tá bom? Para você poder sentar. Ok? Hebreus capítulo 11, verso 1. Vocês acharam? Se não acharam, está aí na Bíblia, está aí na tela. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Ora, a fé, é a definição bíblica de fé. Tem muitas definições, mas essa é a bíblica. Ora, a fé é a certeza. Se você não tiver certeza, já não é fé. Uma vez, veio uma irmã aqui para mim orar, e ela estava doente, eu falei, vamos orar para Deus curar. Ela falou, se Deus quiser, Ele vai curar. Aí eu falei, já não é fé, isso é esperança. Não confunda esperança com fé. Esperança é muito bom, você esperar coisas melhores. Mas esperança não é fé. Fé é certeza. Eu tenho certeza que eu vou ser curado. Eu tenho certeza que Deus vai abrir aquela porta. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo. Aí é certeza. Agora você fala, pastor, eu acho. Aí já não é fé. Só isso aqui já valeu o ingresso hoje. Porque fé, fala para o seu vizinho, fé é certeza. Se não tiver certeza, pode ser esperança, pode ser um monte de coisa, menos fé. Ora, fé é a certeza. E talvez você não recebeu algumas coisas em Deus ainda porque você não tem certeza. Você não tem? Aquele emprego vai vir, mas será que vai? Pronto, já foi embora. Fé é certeza. Joana, isso já valeu o ingresso. Fé é certeza. Talvez eu e você não recebemos algumas coisas porque nós não tivemos certeza. Tudo que você tiver certeza em fé, você vai receber. Tudo que você tiver certeza, isso aqui vai acontecer, não tem jeito não. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Se você viu, é porque não precisa de fé. Fé é algo que você não vê, está lá no futuro. Eu creio agora, não estou vendo, mas eu tenho certeza que lá vai acontecer. Amém? Eu quero falar com vocês rapidamente, porque hoje o nosso culto é rápido, não é aqueles cultos demorados de 1 hora. Hoje a pregação é só 30 minutos. Que hipocrisia. Que hipocrisia. Mas eu estou aceitando hipocrisia também. Eu quero falar sobre 5 verdades sobre a fé. E a minha intenção é que você termine essa reunião cheio de fé. Aleluia. A primeira verdade sobre a fé é que para quem tem o espírito da fé, não há limites. Diga para o seu vizinho, quem tem o espírito da fé, não tem limites. Não tem limites para a fé. A fé abre o mar vermelho, a fé tira a água da rocha, a fé ressuscita os mortos, a fé faz o leproso andar, a fé faz o paralítico caminhar, a fé faz o surdo ouvir, a fé faz o mundo falar. Para a fé, fala para o seu vizinho, não há limites para a fé, não há limites. E lá em Hebreus, se você está com Hebreus ainda, nós vamos ler mais Hebreus, capítulo 11, verso 29. Olha só, é o texto da Bíblia. Quando você fala, preciso de fé, lê Hebreus 11. Diz assim, olha só. Hebreus 11, 29 a 35. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Para quem não sabe, as muralhas de Jericó dava para passar 2 carros em cima dela, de tão
de tão grande era a espessura delas. Pela fé, depois de rodeados 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que a respeito de Gideão, que com 300 homens colocou 18.000 para correr, de Baraque, de Sansão, de Jetifé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio de quê? Da esperança? Não, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, mulheres pela ressurreição os seus mortos. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Eles tinham fé. Puxa vida, alguém dá um glória a Deus aí. A fé é ilimitada. Quando você ativa em fé, não há limites. Não há limites. Há um limite? Não há. A fé abre o mar vermelho. A fé, através do maná, alimentaram 2 milhões de pessoas lá no deserto. A fé tirou a água da rocha. A fé trouxe as codornizes. A fé faz coisas grandiosíssimas, e eu quero declarar sobre a sua vida: você vai viver um tempo de fé que você ainda não viveu. Você vai viver milagres da parte de Deus que você ainda não viu, pela fé. Aleluia, aleluia. O espírito da fé é ilimitado. Eu me lembro, eu era novo convertido, 1900 e bolinha, e eu estava cansado de andar a pé. Quando fiz 18 anos, meu pai falou: tira a carteira de motorista. Só que aí eu tinha carteira de motorista, mas não tinha carro. Essa é uma das piores coisas que existe: ter carteira de motorista e não ter carro. Tem gente que tem carro, mas não tem a carteira de motorista. Não é? E aí, eu ia trabalhar, eu pegava chuva, sabe? Ficava no ponto esperando tempão. Um dia, eu estava lendo um livro sobre fé. E o autor, David Yong Cho, que vocês já ouviram falar, pastor da maior igreja do mundo, lá em Seul, na Coreia, ele disse assim: a fé está relacionada com uma imagem que você faz. Se você não fizer a imagem daquilo que você quer conquistar, dificilmente você vai conquistar. Falei: uma imagem? Eu estou precisando de um carro. Sabe o que eu fiz? Tirei a foto de um Fusquinha. Para começar, né? Ninguém começa já com McLaren, nem com Porsche. E na época de 70 não tinha tantos carros assim. Fusquinha era um carro bom. Hoje não vale nada, mas na época, apesar que tem um irmão que é colecionador, não vou falar muito do Fusquinha não. Eu peguei, tirei uma foto e botei lá na parede. Falei: Senhor, estou cansado já de andar de ônibus, de a pé. Eu já ia para a igreja, eu quero para a igreja, eu quero levar os irmãos. E comecei a olhar lá para aquela foto: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que eu vou ter um carro. Vou ter um carro. Meu pai na época era corretor de imóveis. E ele fez um rolo lá de terreno, deram um Fusquinha para ele. Aí ele chegou lá e falou assim: rapaz, me deram esse carro aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com esse carro. O que eu posso fazer com esse carro? Eu falei: pai, eu estou orando pelo Fusquinha. E ele falou: quanto você pode me pagar por mês? Na época era uns 100 conto que eu podia pagar só. Paguei, ele me deu o carro. Aí eu lá com o Fusquinha, assim. Você fala só um Fusquinha, mas era meu pago, sabe? Eu tive uma experiência com fé. Talvez você está orando por uma casa. Talvez você está orando por um apartamento. Talvez você está orando por uma aposentadoria. Não sei do que você está buscando, mas você precisa criar uma imagem. A Bíblia é um livro de imagens. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim: você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto, isso fala de uma imagem. Mas se você lê o versículo e você não vê nenhuma imagem, dificilmente você vai ter fé. A fé está relacionada com uma imagem que queima no seu coração. Quantos podem dizer um glória a Deus aí?
Aí em Marcos capítulo 9, verso 23, olha só o que Jesus, porque para a fé não há limites. Para a fé não há limites. Pode ser que você não tenha nada hoje, mas você pode ter. Olha só o que diz Marcos capítulo 9, verso 23. Que Jesus, só para você saber o contexto, Jesus estava lá diante de um menino possesso, e os discípulos de Jesus não tiveram fé e não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí Jesus chega lá e fala: o que está acontecendo aí? Aí eles falam: Jesus, esses caras aí não tem fé, não tem poder. E aí o pai do menino fala assim: se o senhor puder fazer alguma coisa, fala para Jesus se ele pode fazer alguma coisa. Não é um maluco, né? Se pode. Jesus fala: você vem falar para mim se podes? Essa sua pergunta é uma ofensa. Se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê que tudo é possível ao que crê? Na minha mente está vindo aqui um outro fato que aconteceu. Nós temos igrejas espalhadas aí pelo interior de São Paulo também. E aí, eu fui pregar numa das nossas igrejas, ali na região de Dracena, Presidente Prudente. E aí, o irmão estava me contando o testemunho dele. Ele falou: pastor, foi um negócio assim, um milagre que aconteceu na minha vida, que é algo impressionante. Ele foi me levar na loja. Ele tem uma loja de móveis. Loja de móveis grande, na avenida principal lá. Foi mostrando os colchões, as cadeiras, televisão e tal. Ele falou: pastor, o senhor acredita que eu não paguei nem R$1 por essa loja? Eu falei: eu preciso andar mais com você, cara. Eu preciso ter essa fé aí. Ele falou: o dono da loja que eu trabalhava, ele já tinha essa loja fazia uns 30 anos. Só que o que acontecia? Ele falava: um dia essa loja vai ser sua. E ele falava, ele ganhava pouquinho, isso aí é brincadeira. Como que essa loja vai ser minha? Como que eu vou comprar todas essas coisas aqui? E o dono sempre falava: um dia essa loja vai ser sua. E ele falava: eu não acredito nisso, eu não acredito. Mas teve um dia que ele saiu de casa e ele fez o devocional e Deus falou: eu vou fazer um milagre na sua vida hoje. Aí o dono falou assim: essa loja vai ser sua. Só que a postura dele foi outra. Ele falou: eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Porque às vezes a coisa vem para você e fala: não acredito, isso não é possível. Porque tudo é possível ao que crê. E aí o que aconteceu? O homem falou: faz o seguinte, vai ser sua e você vai me pagar essa loja com as vendas da loja. Você não precisa me dar dinheiro nenhum. Daqui para frente nós vamos fazer um parcelamento e com o próprio dinheiro da loja, do lucro, você vai me pagar. Hoje ele tem uma grande loja lá na região de Presidente Prudente. Quem sabe alguém aqui vai ter uma loja também, aleluia, vai ter um comércio, um restaurante, Joana, quem sabe o quê? Uma loja de bijuteria, aleluia, eu vou saber o que Deus vai fazer com você, meu irmão. Porque para a fé, diga para o seu vizinho, não há limite. O espírito da fé faz o impossível. E nós precisamos ter essa experiência com Deus. Talvez você esteja aí a um passo do milagre. E Deus está falando: só falta uma fé. Só falta ele falar: eu recebo. Só falta ele falar: eu creio. Só falta ele falar: chega milagre. E aí eu receberei em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, que hoje é rapidinho, né? Para o espírito da fé não há limite. Diga aí para o seu vizinho de novo: para o espírito da fé não há limite. Você já pensou a loja que você trabalha, o chefe chega lá e falar: essa loja vai ser sua? Aí você vai falar o quê? Não tem condições não. O que você vai falar? Recebo. E se você não recebe, eu pego para mim essa bênção aí. Segunda verdade sobre a fé, que eu quero ativar a sua fé. E depois quero ouvir você testemunhar aqui na frente do que Deus fez. Amém? O espírito da fé, deixa eu falar para você, não impedirá o aparecimento de todas as montanhas, mas a fé vai as removê-la. Porque tem gente que acha assim, que quando ele tem fé, não tem montanha, não tem problema, não tem dificuldade, é tudo certinho. Filho, a Bíblia não tem essa promessa. Quando Jesus disse, não sei se vocês podem colocar, Marcos capítulo 11, verso 22,
Marcos capítulo 11, verso 22, esse é um versículo muito importante sobre fé. Jesus diz assim: tende fé em Deus. Olha o 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar, porque fé é certeza, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E Jesus conclui o verso 24, por gentileza, põe o verso 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedir, creia que você já recebeu. Então, esse é o segundo princípio da fé. O espírito da fé não impedirá o aparecimento das montanhas. Surge uma montanha ali, um problema ali, um desemprego ali, uma doença ali, um problema relacional ali, uma dívida ali. A fé, ela não impede a montanha, porque as montanhas, elas existem. O que Jesus está dizendo é que com a sua fé, você remove as montanhas. Alguém pode dar um glória a Deus aí? A fé remove montanhas. Jesus falou isso, e isso aí é importante. Por isso que é importante você falar. Porque tem que nem nós estávamos cantando essa música que eu pedi até para a Cris, gentilmente, que cantou aqui com a Rose. Quando a letra, quando que está difícil, quando tudo parece estar difícil, se torna impossível, Deus começa a agir, não é isso? Ó, quer ver? A Aline Barros, que canta essa música, é nossa amiga. Ela já veio aqui, é uma moça de Deus maravilhosa. O pastor Fernando conhece ela também, é uma moça de Deus. Mas essa música aqui tem uma letra errada, eu vou te explicar. Ó, quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Não. Pss, que pressa é essa? Está com TDAH? Transtorno. É brincadeira, a menina lá é minha amiga também. Eu gosto de brincadeira. Tem gente que fica brincando. Filho, minha vida depois de velho tem que brincar, senão eu estou lascado. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Filho, mas se não tiver fé, Isabela, Deus não age. Isso aqui tinha que falar, ó. Quando que era difícil se torna impossível. E você tem fé, Deus começa a agir. Porque não é? Eu sei que vocês ficam falando aí que eu fico implicando com as músicas. Não é que é implicando com as músicas, é que a música passa uma mensagem que ficou difícil, Deus começa a agir. Mas a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou que eu tenho que ter fé e falar para a montanha. Então tem gente que está lá em casa agora, assistindo o jogo do Palmeiras. Palmeiras vai jogar hoje? Vai jogar hoje, Palmeiras? Vou torcer para Palmeiras hoje. Ele está lá, você está aqui cheio de fé, crendo que Deus vai fazer. Agora, para ele está lá assistindo a televisão. Ficou difícil, impossível, Deus vai agir. Então para que precisa da fé? Para que vocês estão aqui? Para que eu estou aqui? Para que lê a Bíblia? Se já Deus vai fazer, filho. Deus abriu o mar vermelho quando tinha uma pessoa lá orando. Deus venceu as batalhas porque tinha alguém ativo ali. Deus curou o paralítico porque tinha alguém agindo. Tem a sua parte no milagre. Diga aí para o seu vizinho. Tem a sua parte no milagre, filho. Não fica esperando aí não. Então desculpe aí depois, você se desculpe com a Aline Barros, mas esse negócio fica difícil e Deus começa a agir. Não é bem assim não. Se não tiver fé, Deus não age. Tem que ter fé. Por que alguns foram curados com Jesus e outros não foram? Se Deus fosse agir, ele curaria todos. Não precisa agir não. Por que Jesus fez poucos milagres lá em Nazaré? Porque não tinham fé. Mas já fica difícil, se torna impossível, Deus começa a agir. Não é bem assim não. Se você não tiver fé, Deus não age. Deus te deu uma ferramenta chamada fé para você ativá-la, para ele operar um milagre. Se você não usar a ferramenta, não vai funcionar. Eu estou gritando muito? Vocês têm que me falar, porque eu me empolgo aqui. Você sabe que o sanguíneo hemorrágico... deixa fluir. Não estou gritando muito? Não, tá doendo os seus ouvidos? Porque eu não quero que doa os seus ouvidos. Eu quero que ativar a sua fé. Tá bom, então vamos lá. Terceiro princípio, porque depois nós vamos orar por vocês. Nós separamos aqui até o óleo.
Nós vamos ungir os enfermos, tá vendo? Separamos óleo. Porque na Bíblia só tem 3 elementos: pão, vinho e óleo. O espírito da fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Porque a fé é um espírito. A fé, diga comigo, é um espírito. A fé é um espírito. Você pode ter o espírito de fé, como você pode não ter. Agora, a fé, ela vem pelo ouvir. E eu espero que você esteja me ouvindo e depois dessa pregação, a sua fé seja ativada. Olha só o que diz Romanos 10:17. Olha só. E é assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, como que eu aumento a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. E hoje, eu não sei se vocês têm a Bíblia em áudio. Alguém aqui já abaixou a Bíblia em áudio? Baixou? Até tem um amigo nosso, o Edson Tawil. Ele é um dos locutores da Bíblia em áudio. Tem uma voz bonita, o Edson, não é? Então, às vezes, você não dá para ler a Bíblia, mas ouve. Eu, para dormir, eu ouço pregação. Você ouve pregação para dormir? Essa noite, minha mulher me deu uma bronca. Eu estava ouvindo uma pregação 2 da manhã. Porque eu ponho para dormir, ponho pregação, para ouvir, para me encher de fé. Não é? E aí minha mulher, ela me chama de Branco. Branco, 2 da manhã, ninguém dorme mais nessa casa. Falei, tá bom, vou abaixar o volume. Agora é bom você sempre ouvir pregação, mas pregação da palavra que te encha de fé. Porque se você ouviu essa pregação que você está ouvindo agora e não encher de fé, você não ouviu o evangelho. Você ouviu uma palestra, talvez você ouviu uma mensagem motivacional, porque acabar esse culto, a sua fé tem que estar aumentada. Entendeu? Porque a fé vem pelo ouvir, e eu espero que eu esteja pregando a palavra de Deus para você, né? Então, quanto mais você lê a Bíblia, a sua fé aumenta. Por isso que seria bom que todas as manhãs, você ou ouvisse a Bíblia em áudio ou lesse a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você se enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir. O problema é que muitas pessoas, às vezes, não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que elas ficam ouvindo televisão o dia todo, o rádio. Você já viu uma pessoa assistir 3 horas de televisão depois de orar? Você já viu? Não consegue. Por quê? A mídia tem um espírito de incredulidade que vai contrário à sua fé. Entendeu? Então, se você, por exemplo, estou dizendo que você não vai assistir televisão, não. Você deve assistir para ficar atualizado. Mas não assiste muito, porque aquilo pode gerar incredulidade em você. Incredulidade. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Ouça pregações, ouça livros da Bíblia, leia a Bíblia, porque a sua fé vai aumentando. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. O quarto princípio para a gente começar a orar, só falta mais 2. No espírito da fé, o crer e declarar andam juntos. Porque tem gente que ele ouve, tem fé, mas ele não fala. Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, olha só, 4:13, põe para nós, filha, você está ligeira aí, 2 Coríntios 4:13, diz assim, Paulo vai dizer assim, ó, tendo o mesmo espírito da fé, ó, a fé é um espírito, diga comigo, a fé é um espírito, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então diga para o seu vizinho, a fé fala. A fé fala. A fé fala. Se você fala que tem muita fé, mas é um monossilábico, não sai uma palavra da sua boca, a sua fé, ela é incompleta. A sua fé é ineficiente. Porque Jesus disse que se eu disser a este monte, que não está falando de monte, está falando de problemas, tempestades, monte, seja lançado ao mar, será feito como eu disse. Agora tem gente que não fala. A fé fala. A fé não fica calada. Tem que falar algo. A fé tem que declarar no mundo espiritual algo.
A fé tem que falar: Senhor, eu estou precisando de uma casa, Senhor, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando abrir um negócio. A fé tem que falar e declarar. Declarar, abrir a boca, declarar. Aleluia. Por isso criei, por isso falei. Então quando você crê, o próximo, a fé vem pelo ouvir, você ouve, você crê e aí você fala. Você fala. Pastor, mas isso aí não é confissão positiva? Não. Confissão positiva é você falar o que você quer falar. Declarar a Bíblia é você falar o que Deus disse. Deu para entender a diferença? O que é confissão positiva? Eu quero casar com a loirinha. Eu quero casar com a loirinha. E eu fico ali, essa loirinha é minha, ninguém pega, tá amarrado. Essa loirinha é minha, tá amarrado agora. E dou 7 voltas, é minha, ninguém pega nela. Isso é confissão positiva. Que é uma macumba evangélica. Você sabe que no meio evangélico tem muita macumba também, né? Uma macumba evangélica. Agora, eu falo aquilo que Deus está na sua palavra e que o Espírito falou comigo. O Espírito falou comigo, eu vou declarar. Os mais antigos sabem, essa área que nós temos aqui são 22 mil metros quadrados. Nós passamos aqui crendo e falando. Nós damos volta aqui, né, Paulo? Nós já cria e falava. O Senhor falou conosco uma palavra lá em Josué: onde pisar a planta do vosso pé vai ser de vocês. Nós demos volta aqui. Eu até cansei, emagreci uns 2 quilos, tanto andar nisso aqui aí em 2003, porque a gente cria e falava. Mas tem gente que crê e não abre a boca. Então não é confissão positiva, é crer o que Deus disse, ou através da palavra, ou pelo Espírito a você. Confissão positiva é: aquele carro vai ser meu, esse carro é meu, o castelo vai ser meu. Confissão positiva é o doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, é meu. Quem é dessa época, quem não está entendendo nada. Que tinha um personagem na TV Cultura, o doutor Abobrinha, ele falava: o castelo é meu. Isso é confissão positiva, que não deu em nada, o senhor Abobrinha só dava errado. Agora, confissão não, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus. Deus falou que a minha família vai ser salva, é uma promessa de Deus. Deus falou que 1000 cairão do meu lado, 10.000 a mim, eu creio. Deus falou que eu posso todas as coisas, eu vou falar o que Deus disse. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus, olha. Então não confunda confissão positiva com declaração de fé. Todos os dias você deveria fazer confissão de fé. Eu faço, eu venho aqui na igreja, todo dia eu faço declaração de fé. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou um filho amado de Deus, eu sou nascido de novo, eu pertenço à família de Deus, eu sou abençoado, há uma glória de Deus sobre a minha vida, eu falo. Aleluia. Então, lembra para o seu vizinho: a fé fala. A fé fala. Você tem que falar. Quando eu vim para esse culto: Senhor, esse culto vai ser maravilhoso. A fé fala. Agora tem pastor que fala: como que eu vou pregar naquela igreja? Só tem incrédulo. Ele não sabe o que ele está falando. Estraga tudo. Mas a fé tem que falar. Você tem que falar. Tem que falar. Oh, aleluia. E por último, para a gente orar, porque não é essas pregações longas de 2 horas como alguns pastores aqui, eu sou o pastor mais rápido que tem. E essa é importante, a quinta, o espírito da fé se associando com pessoas que possuem. Isso é importante. Isso aqui é forte. Se você andar com Jacó, sabe quem você vai virar? O enganador, Labão. Se você andar com o incrédulo, você vai virar o quê? O incrédulo. Se você andar com o murmurador, você vai virar o quê? O murmurador. Se você andar com o preguiçoso, você vai virar o quê? Um preguiçoso. Então, a Bíblia tem um versículo que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem que andar com gente de fé. Porque se você ficar andando aí com incrédulo, filho, você vai virar um incrédulo. Por isso que procure andar com gente que tenha mais fé que você.
Pastor, mas nem sempre isso é possível. É verdade, nem sempre é possível. Mas tenta também não andar com o incrédulo, porque senão você vai secar. Eu já teve um tempo da minha vida que eu andei com gente incrédula, quase que eu sequei, que nem um bacalhau. Hoje não, eu quero andar com fé, porque eu sou assim. Eu gosto de conversar com os irmãos. Mas se eu estiver conversando com você, eu já perceber que o espírito da incredulidade baixou, eu já vou embora. Minha mulher falou, você estava conversando com os irmãos, você virou as costas e foi embora. Eu falei, eu vi o espírito da incredulidade ali, eu vou embora. Você tem que andar com gente de fé. Ontem eu encontrei com um pastor amigo meu de Santo André, nós fomos fazer a visita para uma pessoa doente. E ele é um cara de fé. E a gente conhece já há mais de 30 anos. E ele, Silvio, a gente precisa ver mais milagres em nossas igrejas. E eu falei, é isso. Ele falou, a gente precisa ver o paralítico andar nas nossas igrejas, Silvio. Nós precisamos ver isso e tal. E eu falei, puxa, mas eu fui me enchendo de fé. Agora você imagina se eu tivesse andado com o cara e falar, milagre não acontece mais. Nunca vi um milagre. Isso aí é tudo invenção dos pastores. Não acontece. Como que você vai ficar? Por isso, toma cuidado com quem você anda. Ande, se associe com gente que levanta a sua fé. Gente que é trampolim. Você sobe nele para, eu tenho fé, mas vou subir nessa pessoa porque ela tem mais fé que eu. Porque todos nós aqui temos um nível de fé. Mas tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então eu vou andar com quem? Vou andar com gente que tem mais fé. E à medida que eu ando com essa, porque nem eu andei com esse pastor, cheguei em casa cuspindo fogo. Eu estava querendo orar até pela vassoura lá em casa. Por quê? Um cara cheio de fé. Cara cheio de fé, você chega num lugar cheio de fé, aquilo lá te dá uma alavanca de fé. Eu falei, rapaz, eu preciso ter a fé desse cara aí. Agora, se você anda com pessoas incrédulas, murmuradoras, céticas, aí, e você toma cuidado, que tem muitos crentes hoje, por causa da questão dos vídeos no YouTube, tem muito crente ficando assistindo esses vídeos de neurolinguística, de filósofo, essas coisas. Esses caras são tudo ateus, você vai ficar incrédulo. Você toma cuidado. Estou dizendo que você não pode assistir, não, você é livre, você assiste o que você quiser, mas toma cuidado, porque você não vai assistir um vídeo desse e vai falar, eu vou orar e o mar vermelho vai se abrir. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o único lugar que você pode receber uma injeção de fé é através da Bíblia Sagrada. E onde você vai ouvir a Bíblia Sagrada? No culto, com os irmãos, na célula. Ali se enche de fé. Por isso que um dia, se terminar a sua célula, você não tiver cheio de fé, você chama o líder e fala, filho, essa reunião aqui está horrível. Não é? Essa reunião aqui, eu estava crendo um pouquinho, mas depois que terminou essa reunião, não estou crendo mais nada. Piorou. O que estava ruim piorou, porque sempre dá para dar uma piorada. Então ande com gente de fé. Ande com gente que estimula a sua fé. Uma outra coisa que eu quero falar para você, compre livros de fé. Tem muitos bons livros que você começa a ler sobre fé, que isso aquece a sua fé. Aleluia. Eu me lembro, uma vez eu estava orando um livro de um autor, que o livro chamava Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios. Alguém já leu esse livro? Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios? Chique já leu? Chique? Eu me lembro. E naquela época ainda eu tinha dúvida se Deus queria curar todos. E aquele autor dizia o seguinte, ele disse uma frase assim, se você crê que doença é tratamento de Deus, não tome remédio. Porque se você tomar remédio, você está impedindo o tratamento de Deus. Então você tem que continuar doente. Porque se doença é de Deus e é um tratamento de Deus, não toma não. Porque senão você vai interromper o tratamento de Deus na sua vida, você não pode fazer isso, fica doente. Aí eu falei, puxa, esse cara tem razão. Falou, então doença não é tratamento de Deus, doença indiretamente é algo maligno, não é? Então eu falei, puxa, li esse livro. Então leia livros que animem a sua fé. Ande com pessoas que você fala assim, puxa vida, olha, eu recebi uma palavra na minha célula agora, estou cheio de fé. Aleluia! Fé, porque a fé é um espírito. Lá em Números capítulo 13, quando os espias foram visitar a terra, eles não acreditaram. Mas o Senhor disse que sobre Josué e Calebe que eles tiveram um outro espírito. Um espírito de fé.
Então, eu falei esses 5 princípios aqui sobre fé. E às quartas-feiras nós vamos estar falando sobre fé. E vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Por isso que é importante, você que tem o cartão de oração. Quem esqueceu o cartão de oração? Ai, a minha mão está me levantando. O cartão de oração que eu esqueço. Ali tem alvos pessoais, familiares, financeiros, saúde. Traga o seu cartão. Nós vamos orar. E hoje nós vamos começar a orar pelos enfermos. Pelos enfermos. E há um espírito de fé aqui. Há um espírito de fé. Está aqui a Joana, nossa querida Joana, esposa do nosso pastor Jefferson. O irmão dela teve um AVC, o Josué. AVC hemorrágico. O Josué é querido nosso aqui há muitos anos. E aí a Joana pediu oração. E eu um dia estava orando, porque eu tenho na minha momento de oração, eu tenho um momento de orar pelos enfermos. Tem uma listinha aí, né? Se você tiver alguém, depois passa para mim também. E aí eu estava falando para ela que um dia eu estava orando pelo Josué ali. Eu tive uma visão. Falei para ela, você vai falar para o Josué lá na UTI, que eu tive uma visão, que eu vi ele testemunhando aqui na igreja que ele tinha recuperado. Na época ele estava numa situação crítica, né, Joana? Crítica. E eu estava orando por ele, tive a visão. Então agora quando você também, esse espírito de fé não é só para você, é para você orar pelas outras pessoas. Vai orar pelas outras pessoas. E eu tive essa visão do Josué, falei, Joana, eu vi o Josué testemunhando a nossa igreja que ele foi curado completamente. E depois aí a gente foi ouvindo as notícias, melhorando, tá fazendo fisioterapia, crescendo. Eu só não gostei, tá falando bem? Eu só não gostei de uma coisa que ele fez ontem comigo. Eu peguei um amigo meu com a camisa do Corinthians e eu também, e tirei uma foto e postei no Instagram. Ele fez um comentário, pena que são corintianos. Só isso que eu não gostei, fica de pé.